príncipes seculares, portanto, pelos príncipes com poder civil, não apenas o imperador, mas principalmente ele. Então essas duas competências, e aí percebam vocês, a auctoritas como uma autoridade sagrada, como uma autoridade que é a própria fonte do poder. E a potestade como um poder, inclusive um poder físico, derivada da autoridade. Ele quer dizer com isso que, no fundo, os dois poderes estão, por vontade de Deus, submetidos um ao outro. Existem dois com funções distintas, mas a espada do poder, a espada da potestas, ela está de alguma forma subordinada à espada da auctoritas, exercida pelo poder espiritual. Então ele tenta sugerir ao então imperador que ele tem uma posição superior e que, portanto, sempre em tom admoestatório, ele não está ameaçando o imperador absolutamente. O imperador lê a carta, por certo, e não dá grande importância para isso, porque era uma questão irrelevante. A parte de tudo isso que o Papa estava distante. Roma era distante. Roma não fazia mais parte desse poder político efetivo. Roma não tinha peso nas decisões. Quem estava do seu lado, que era o patriarca, quem tinha, portanto, uma preeminência arcepiscopal muito mais relevante do que o Papa de Roma, é quem de fato era interessante e importante para o imperador, não o Papa. O Papa apenas desfrutava de um poder simbólico de estar em Roma, sozinho, sem imperador, na maior parte das vezes, e uma invocação que se começava a construir de que ele era o continuador de Pedro. Mas um conceito que não colava muito ainda nesse início. O fato é que essa tentativa de instruir o imperador através de um discurso de hierarquia do poder não nega que o poder do príncipe é de alguma forma também divino, ou pelo menos decorrente de uma outorga divina, mas reforça. O que vai mudar depois, de acordo com as circunstâncias, é a interpretação se a espada secular está subordinada à espada espiritual. Mas essa dinâmica, essa teoria, que nós chamamos de teoria das duas espadas, ou gladius, gládio é uma espada, essas teorias, elas vão de fato ter longa vida na nossa Idade Média e vão ser comentadas bastante exaustivamente. Agora, o Papa Gelásio, que não era exatamente um intelectual, vai pensar e vai, digamos, abrir teorias que outros, mais notadamente afeitos à tarefa filosófica, vão usar como material para construir também as suas doutrinas. E nós estamos falando principalmente de Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, que era bispo em Hipona, onde então era Cartago, e que está hoje situado na Tunísia, no norte da África. Portanto, Agostinho, que escreveu uma imensidade de tratados e cartas e textos e se preocupa muito com o problema político, vai, no seu famoso A Cidade de Deus, ou Civitate Dei, esboçar um plano de duas cidades, um terreno e um divino, e mostrando como essas duas cidades vivem em constante tensão para que se fundam e se encontrem numa só. Claro que essa ideia esposada por Agostinho sobre um plano divino em contraposição a um plano terreno não é inventada dele próprio, mas é herdada de Platão, que pensa no mundo das ideias em diálogo com o nosso mundo terreno. Como nós, como seres viventes, humanos, temos uma alma que pulsa e que de alguma forma deseja voltar a uma zona de conforto que está nesse mundo das ideias. Agostinho vai tomar essa ideia e vai transportá-la, claro, para o mundo cristão, e vai pensar figuras como a própria ideia de divindade, de céu, inferno, terra, a própria figura da alma, o espectro da alma como um sujeito intelectual, e vai dar a isso valores para pensar também a própria teoria da soberania. Porque nessa
construção feita por ele, esses planos divino e terreno sempre funcionam como pares. Assim como existe uma cidade celeste, existe uma cidade terrena, assim como existe um único governante que habita nos céus, que é Deus, deve existir um único governante. E aqui nós temos inclusive a consagração do modelo da monarquia como o modelo ideal da Idade Média. Portanto, a monarquia é o único modelo que funciona. E eles estão repetindo eternamente aquelas classificações vindas lá do Aristóteles, dos 3 modelos ideais de governo. Só que se antes o Aristóteles dizia que a democracia era o melhor e justificava o porquê, agora, em Santo Agostinho, nós viramos essa justificativa e agora ela se volta de fato para a monarquia. E o porquê dela ser a melhor? E aí eu adianto algumas coisas que eu queria tratar um pouco adiante. E o nosso texto do Michel Arsenelat trata muito disso, com profundidade. A monarquia é boa porque ela é, na visão do Agostinho, o único modelo político capaz de propor a paz. O homem perdeu aquela essência divina que ele havia recebido no ato da criação. No momento que Deus cria o homem, não é? A sua imagem e semelhança, e inala em suas narinas o sopro divino, ele recebe de fato uma natureza superior. E isso não é apenas na sua relação direta com Deus, mas é também na sua própria dignidade ontológica. O homem, portanto, ele era mais apto a conhecer coisas que o homem, depois do pecado, deixou de conhecer. Claro, vem a instauração da malícia, o pecado, o primeiro homicídio, os vícios, portanto, que são decorrentes desse pecado original. Ele perde não só a sua pureza, mas também a sua grandeza semidivina, se se pode dizer assim. Então, na concepção do Agostinho, a partir do pecado, mesmo depois que tivesse ocorrido uma restauração dessa capacidade espiritual humana com a vinda de Cristo, que realia o homem a sua natureza dormente, divina, mesmo assim o homem ainda é sujeito ao pecado e precisa de uma espécie de guia, e essa guia deve vir de um único soberano. E é importante e relevante que esse único soberano governe também baseado na justiça, uma justiça que vem de Deus e que emana de Deus como inspiração, porque sem essa justiça, o governo de um governante, não importa que governante seja, não é lícito. Mas bem, e para justificar tudo isso, ele constrói uma relação de pares, né? Então, assim como existe alma, corpo, existe também cidade celeste, cidade terrena. Assim como existe Deus que governa lá, existe o monarca que governa aqui. Assim como existe uma eclésia, existe uma civitas, ou seja, a eclésia como comunidade espiritual, exclusivamente espiritual, e a civitas como uma comunidade humana. Mas o que ele quer dizer é que se essas coisas não forem associadas, nós não conseguimos deixar o plano exclusivamente terreno e evoluir através da salvação para poder ascender a um plano, portanto, divino. A existência social e o fato de nós vivermos na Terra é condicionado a uma busca de aperfeiçoamento por uma segunda existência que é divina. Portanto, ele faz com isso uma coisa bastante engenhosa, que é definir todo o nosso regime político e justificá-lo, dar a ele porquês, com um propósito, com uma meta, que é a salvação. Portanto, o papel do soberano é a estabilização da paz, porque só na paz nós conseguimos trilhar o caminho necessário à salvação e, via de regra, atingir, portanto, um além mundo provido por essa salvação. Essa é a nossa, digamos, grande teoria. Eu vou continuar com ela depois. E agora eu queria só para fechar comentar outros 2 autores que escrevem um pouco depois, mas que estão profundamente embebidos tanto das teorias do Agostinho quanto de outros pensadores da patrística, e que vão ter uma preocupação muito grande em explicar o papel do cidadão, porque a figura do cidadão não desaparece. Ninguém mais vê quem é o cidadão, ninguém mais vê o cidadão participando ou votando, mas ele ainda é objeto de teorizações políticas, teorizações filosóficas para explicar a natureza do poder do príncipe.
E isso é muito importante, porque em nenhum momento vai se abrir mão e vai dizer simplesmente que agora o poder do príncipe é uma garantia dada pelo direito divino. Essas simplicidades não acontecem. Vai haver uma teoria muito elaborada para explicar o porquê dessa transmissão e como é que, por exemplo, o consenso político entre os cidadãos acontece. Bem, Procópio de Gaza, que é um autor que eu estudei em algum momento, vai falar que o governo humano é uma imitação, uma homoioses do governo divino. Bem, isso não está tão diferente do que Agostinho havia tratado, mas ele vai mais longe ao tentar detalhar essa imitação. Então ele vai fazer, por exemplo, uma leitura atenta da Bíblia e vai tentar explicar a Bíblia a partir de elementos que são encontrados na vida cotidiana do Império Romano. Então são formas de justificar e dizer, e também de condicionar o imperador. Porque veja, essas teorias não são escritas apenas para a educação coletiva ou para convencer as pessoas de que o imperador deve governar. Essa teoria também é escrita para a própria educação e para, digamos, para o controle das tendências autoritárias do imperador. Uma forma, portanto, de inserir nele um valor ético na função do seu governo. O último nome que eu queria comentar por hoje e depois da sequência é o Agatio, ou Agatias, que vai escrever uma história humana, e essa história humana também ele vai recuperar essa questão da dualidade que há nos seres humanos entre alma e carne, a figura do pneuma somaticon, para dizer que, da mesma forma que nós temos uma porção nossa que deve estar sujeita ao Criador, há uma outra que deve estar sujeito ao nosso governante terreno, ao governante civil. E o que isso quer dizer, além de mera sujeição? E pensando em sujeição na figura do pecado. O pecado veio, existe e nos pôs subordinados a esses príncipes. É como se nós tivéssemos perdido a nossa capacidade intelectual de autogoverno. Nós não podemos ver uma autarquia nesse horizonte, porque nós não somos capazes de administrar nossa própria liberdade. A liberdade foi extraída de nós e dada a um príncipe para que é compreendido que ele sabe o que fazer melhor com a nossa liberdade do que nós mesmos. E bem, o que quer dizer isso também? Quer dizer que no plano legislativo, quando se criam leis humanas, nós estamos vinculados a elas, porque há um campo de conhecimento, um campo intelectual que entende as exigências feitas pela lei. Porque a grande questão aqui dos nossos teóricos políticos é dizer por que a lei é feita e como é que eu posso exigir que, uma vez a lei sendo feita, ela vincule os homens que vivem nessa sociedade sob essa lei. E a nossa explicação mais tradicional é: existe uma porção, uma capacidade intelectual dada pelo Espírito que nos permite entender os comandos da lei. Portanto, existe uma internalização daquilo que a lei exige de nós, e isso automaticamente faz com que ela seja e deva ser obedecida. Isso, no fundo, é muito interessante, porque, e eu espero não adiantar demais as coisas, mas nós falamos de coisas como liberdade, a capacidade intelectual e um príncipe que cria leis. O fato de ele criar leis sozinho ou não é uma questão que nós vamos ver mais tarde, mas o fato de que essas leis, uma vez criadas, têm um poder de nos vincular. Esse poder de nos vincular vem a partir do quê? Como eu falei lá nas nossas primeiras aulas, nenhum poder se subsiste apenas pelo uso da força. Ele precisa de outros mecanismos de convencimento para garantir a estabilidade do seu mando. Portanto, seja o príncipe que governa sozinho, seja um grupo de eleitos que governem, eles só vão ter um poder efetivo na medida em que esse poder for reconhecido dentro de um campo de razoabilidade, de licitude, de legitimidade. E a pergunta, o que torna o poder legítimo, ela é refeita constantemente. O que esses nossos teóricos cristãos, esses padres da igreja que compõem esse movimento filosófico que nós chamamos de patrística, criam uma concepção baseada na religião, mas não apenas na religião como instrumento de dominação passiva, a religião como aquilo que aprimora o homem,
que dá ao homem uma capacidade de inteligência, de entendimento das leis humanas que antes ele não tinha. Portanto, a reconciliação da humanidade com o divino, a partir do sacrifício de Cristo, faz com que os homens tenham também uma compreensão sobre as exigências da lei. Portanto, o príncipe agora pode exigir mais dos seus súditos, porque ele não está falando apenas com uma horda de selvagens, ele está falando com cristãos que reconhecem todo um plano de conduta moral e que se comportam dentro desse plano de conduta moral em busca de um aprimoramento pessoal da salvação. Portanto, a vida em sociedade agora ela está diretamente conectada com um valor ético que antes não tinha. Esse valor ético agora ele é confirmado pelo elemento divino. Portanto, a coordenada da vinculação legal, e é claro como o imperador usa, ela está agora num caminho sem volta. Isso de fato marca a nossa tradição filosófica, nossa tradição jurídica filosófica, e não há realmente um caminho de volta para além disso. E essa é a grande arco que se abre dessa teologia política, que vai permitir, bem ou mal, a criação de um Estado e de um ordenamento jurídico onde, pouco a pouco, os instrumentos que a lei, que a teoria jurídica tem de vincular mais os sujeitos, parte de um conceito de aprimoramento do indivíduo como capaz de entender coisas. Quanto mais a filosofia evolui nesse percurso dotando de inteligência e de liberdade, mais ele subordina esse sujeito dentro dessa liberdade. E é isso que nós vemos aqui de forma muito clara no desenho que é feito, tanto da teoria da soberania, que se diviniza, que se cristianiza, quanto na figura de um sujeito que é de alguma forma concebido como ligado a um pacto cívico cristão. Com isso, eu encerro nosso módulo de hoje e, bem, espero que vocês aguardem instruções e veremos como vai ser definido o nosso formato. Tudo bem? Até mais.